Meus queridos amigos diletos visitantes, abra comigo a palavra do Senhor, a Bíblia. No Evangelho de Mateus, nesta noite, eu me volto ao capítulo de número 7, para ler versículo 24 ao versículo de número 27, em sua cópia, página 1036, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo de número 24, estas palavras do Senhor Jesus Cristo em parábola. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nosso tema, o nosso título nesta noite, baseado nestas palavras do Senhor Jesus Cristo, é uma vida construída para a eternidade. Uma vida construída para a eternidade. Bem, no período do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, sobretudo no final da sua vida, antes da cruz, o número de pessoas que o seguiam, que o acompanhavam, onde quer que ele fosse, especialmente em direção a Jerusalém, aqui na entrada final que nós estudamos nesta manhã, era um grande número. Um número de multidões e multidões de pessoas seguiam, acompanhavam o Senhor Jesus Cristo em toda parte. Muitas pessoas se identificavam com o ensino do Senhor Jesus, com a sua maneira de ensinar, se maravilhavam da sua maneira de ensinar, da sua didática, da sua pedagogia, da maneira como ele interpretava a palavra de Deus, e assim estas pessoas acompanhavam o Senhor Jesus Cristo para ouvi-lo. Muitas pessoas se identificavam com parte do seu ensino, outras se identificavam com um pouco menos, alguns um pouco mais, mas o que é curioso é que a grande maioria deles se consideravam seguidores do Senhor Jesus Cristo. Bem, todavia o Senhor Jesus, ele sabia que esta grande maioria de pessoas que consideravam-se seguidores de Cristo, na verdade, não eram seguidores do Senhor Jesus Cristo. E dentre aquela multidão de homens e mulheres que o acompanhavam para tantos lugares, o Senhor sabia muito bem em seu interior que a maioria daquelas pessoas o buscavam, o seguiam por causa de um benefício, algo que poderiam receber do Senhor. Sim, uma boa bênção, mas algo apenas que pudessem receber para um benefício próprio e dos seus amigos e dos seus familiares. E o Senhor sabia que muitos o seguiam por conveniência, por benefício e por estarem impressionados com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, verem um profeta que fazia milagres em sua época, em sua geração. Já há muitos séculos ninguém tinha realizado qualquer milagre em Israel, e ali estava diante deles alguém que representava um profeta da antiguidade, e eles estavam maravilhados da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E sabendo disso, conhecendo o coração daquelas pessoas, o Senhor Jesus, em sua bondade, em sua ternura, ele deseja advertir aquelas pessoas que o seguem apenas em busca de benefícios temporais terrenos. E ele diz no versículo 21, aquela grande multidão: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele segue aprofundando essa advertência, ao ponto de dizer que havia ali, naquela multidão, pessoas que iriam realizar coisas muito grandiosas, mas que mesmo estas pessoas não entrariam no reino de Deus. E no versículo seguinte, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Observe com atenção. E em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele redobra a sua advertência, ele está tentando de alguma maneira sacudir a confiança daquelas pessoas que andavam atrás dele para todo lugar, que se diziam cristãs, seguidores de Cristo, porque eles sabiam que a maioria deles não estava ali por conta da mensagem do Salvador, em busca de reconciliação com Deus, olhando para Cristo como o Salvador, o Cordeiro de Deus enviado a este mundo para perdoar, para morrer no lugar de pecadores. E assim, muitos que achavam
que teriam entrada no céu por terem realizado muitas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo e que pareciam fazer de fato as obras de Deus pelo nome do Senhor Jesus Cristo, na verdade não eram cristãos, não eram verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo. E esse tipo de declaração de advertência que nós vemos aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Muitos me dirão, Senhor, nós fizemos grandes coisas em teu nome, não só aqui, em outras partes. Esse tipo de declaração tem um objetivo muito amoroso do Senhor Jesus Cristo, em admoestar aquelas pessoas quanto o engano religioso, quanto a buscar a Deus apenas para algo para esta vida. Ele levantava dúvidas, ele trazia questões, ele confrontava aqueles seguidores. E certamente, entre aquelas pessoas, haviam também pessoas sinceras. E ao ouvir estas fortes declarações do Senhor, se você se colocar no lugar deles, se eu me colocar no lugar deles, e ouvir palavras como estas, naquele grande dia do céu, na eternidade, no dia de juízo, muitos dirão, Senhor, nós realizamos grandes coisas pelo teu nome, com grande poder, e o Senhor dizer coisas como essa, nunca vos conheci, sendo você uma pessoa sincera, que segue a Cristo, então você também teria algumas dúvidas e algumas perguntas. E você diria, como muitos disseram aqui em seus corações, se esse é o caso, qual então é o caminho certo para o céu? Se esse é o caso, quem então é salvo, quem pode ter certeza antes de partir, antes de morrer, que irá para o céu, que tem a vida eterna? Como pode alguém ter a certeza pessoal, real de vida eterna, que será recebido um dia no céu, como um filho de Deus, se mesmo aquelas pessoas mais proeminentes no cristianismo parecem ter ficado para trás e não entrar no céu? Bem, o Senhor não deixaria estas pessoas sinceras em suspense. Ele passa então a responder esta indagação interior com uma ilustração. Nós chamamos de parábola. É uma ilustração singela, muito simples, mas também muito poderosa, que responde, marque isso, guarde isto em mente, esta pergunta: quem entrará no céu? Quem será recebido ali? Quem de fato é considerado por Deus um crente no Senhor Jesus, um cristão verdadeiro, genuíno? E em sua ilustração, embora simples, singela, o Senhor irá comparar a vida de uma pessoa à construção de uma casa. Na verdade, ele compara duas pessoas estão construindo a sua própria casa, e esta casa representa a vida desta pessoa. É muito interessante, porque é muito claro e é muito simples. Bem, tem sido conhecido como a parábola dos dois construtores. E ele passa a dizer, a partir do versículo de número 24, sobre estes dois homens, sobre estas duas construções. E aqui nós temos um deles representando um tipo de ser humano e o outro representando outro tipo de ser humano. Bem, o Senhor Jesus Cristo está dividindo toda a humanidade, o passado, o presente e futuro, em dois grupos apenas, simples assim. Um deles, ambos são construtores, um deles é chamado de um construtor prudente, e outro é intitulado aqui de construtor imprudente ou insensato. Bem, aqui estão eles. No versículo 24 nós encontramos o primeiro. Lembre-se, nessa ilustração o Senhor está representando cada ser humano em sua breve jornada aqui na terra, antes de partir para a eternidade. E ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Prudente, a pessoa que planeja, a pessoa que tem bom senso, que observa, que antecipa situações, que calcula. Este é um homem, uma mulher prudente. Não é alguém que sai enfiando a cabeça nas coisas, nos projetos, e depois troca mãos por pés. É alguém que para calcular, para organizar. Ele vai dirigir, vai para uma outra cidade, uma viagem importante, pega então o mapa, pega o Google, o que quer que seja, planeja a rota, vê os pedágios, sabe que estradas, que ruas tem dificuldade, se há algum caminho, se há algum desvio, como ele vai chegar, como é que está o clima, o tempo. Um homem prudente, alguém que pensa, alguém que possui bom senso. E aqui o Senhor separa um grupo da humanidade. E aqui nós temos então um outro grupo da humanidade, no versículo de
número 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, uma pessoa insensata, alguém que falta bom senso, que falta juízo, alguém que age contrário à razão, ao senso comum. É um nécio, é sinônimo de loucura, de estupidez, de estultícia. E o Senhor Jesus Cristo está separando este outro grupo da humanidade e classificando este grupo como insensatos, prudentes e insensatos. Bem, a parábola então apresenta dois homens, um prudente e um insensato. Ambos são construtores, porque nós lemos que eles estão construindo a casa de suas vidas. E eles são representados como construtores porque viver, querido amigo, significa construir. Cada palavra, cada ato, cada ação, cada escolha é um bloco na construção da nossa vida que chega ao seu final. Ela foi completa, embora breve ou longa. A vida é como construir, são escolhas, são decisões, e nós estamos estabelecendo o ângulo, a direção, para que daqui a nossa vida irá pender, ao final da nossa vida. Você percebe a ilustração? Ela é muito clara, ela é muito simples. Os ouvintes do Senhor Jesus Cristo entendiam isso muito bem, e assim ele utiliza dessa história para divertir aquelas multidões. Construtores, cada um de nós levantando, construindo a estrutura da nossa vida. E é claro, há construtores sábios neste mundo e há construtores nécios, não é verdade? Bem, você deve ter lido talvez alguma vez sobre os construtores romanos e a capacidade daqueles engenheiros, não é? Aquedutos, estradas pelo mundo inteiro, aquedutos conduzindo água de regiões distantes a regiões áridas. As armas que eles produziram, os fortes, os castelos, realmente duraram por séculos, por milênios. E também há construtores nécios. Talvez todos se recordem de certos prédios no Rio de Janeiro, cujo construtor utilizou de areia da praia, areia salgada, para misturar com a argamassa e levantar as paredes daquele prédio. Um construtor nécio, tolo, malicioso. Assim há pessoas prudentes nessa parábola e um construtor insensato. Mas não perca de vista, por trás da parábola, ele está advertindo aquelas pessoas sob engano religioso, e ele está respondendo à questão de pessoas sinceras que de fato queriam conhecer a Deus e a certeza de vida eterna. Bem, deixe-me começar então por este homem prudente, do versículo de número 24. Nós seremos breve aqui, queridos irmãos. Coloque toda a sua concentração aqui. Todo aquele, pois, diz o Salvador, o Senhor Jesus, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, a mulher prudente, o ser humano prudente, é aquele que, ao nascer neste mundo, ao entrar na vida consciente da sua existência, ao ouvir a palavra de Deus, ao compreender que há um Deus, que há um Criador, que há uma alma, que esta vida será concluída então a eternidade, um dia de prestar contas a Deus, esta pessoa, ouvindo, segue as orientações de Cristo Salvador, age como o Salvador prescreve, reconhece a sua necessidade de perdão, de salvação, e busca em Jesus Cristo este perdão, esta salvação, antes de partir, antes de concluir a sua construção, a sua vida aqui, deste lado da eternidade. Ele ouve as palavras de Deus, e você só pode ouvir a palavra de Deus onde ele fala, na Bíblia. Esta pessoa crê, compreende, obedece e responde ao chamado do Evangelho. E no versículo 26 está o construtor imprudente, insensato. Ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Todo homem, mulher, jovem, criança, que não atenta para as palavras do Senhor Jesus, que embora afirma crer em Deus, e Deus é tudo para mim, não ouve a palavra de Deus, não estuda o que Deus tem declarado, não busca em sua palavra o caminho de salvação, diz crer em Deus e venera a Deus até certo ponto, é claro, mas ignora a vontade de Deus. Jesus chama estas pessoas de pessoas insensatas, de pessoas nécias. Bem, nos dias do Senhor Jesus Cristo, haviam muitos que seguiam
a Jesus por um benefício material terreno, como eu mencionei. Mas haviam aqueles que buscavam o Senhor por sua mensagem, o Salvador que Deus enviou. Eles estavam atentos às palavras do Senhor, porque tinham nas palavras de Cristo a mensagem de vida eterna, a mensagem de perdão e de reconciliação. Assim eles o buscavam, estavam desejosos de ouvir e de aprender mais e de compreender o caminho de Deus para a salvação. E estas pessoas, conforme elas ouviam, elas certamente sondavam seu coração e se examinavam, procurando saber, perguntando se elas estavam vivendo de acordo com aquela vontade de Deus revelada na pessoa do Senhor Jesus. Se elas de fato reconheciam suas necessidades de perdão, reconciliação, salvação. Elas checavam a si mesmas no relógio da eternidade, onde eu estou. Este é o Filho de Deus que veio a este mundo, ele traz a verdade de Deus. Ele diz que ninguém pode se reconciliar com Deus sendo uma pessoa religiosa, mas que todos carecem de perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Assim eles ouviam a palavra do Senhor e sondavam seus corações diante da palavra do Senhor. E o Senhor os chama de prudente. Bem, queridos amigos, o mesmo acontece hoje. Há pessoas, e eu fui uma destas pessoas por 17, quase 18 anos, que está, veja, ele não está falando no segundo grupo de imprudentes sobre ateus que não creem. Todos aqui seguiam o Senhor Jesus. E eu era um desses, que ouvia a palavra do Senhor, mas ela não produzia sentido, significado dentro de mim. Eu já tinha certas ideias a respeito de Deus, e estar num culto como esse, nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, era algo muito bom, era um ambiente agradável, havia música, havia louvores, mas era como uma religiosidade, algo mecânico. Eu voltava para casa para seguir as minhas coisas, meus propósitos, minhas ambições, meus pecados. Eu não ouvia o que Deus estava dizendo em sua palavra. Eu ouvia muitas vezes como direcionado a outra pessoa, um colega da escola, meu irmão, um outro vizinho, mas não diretamente a mim. De alguma maneira a palavra de Deus passava por mim e eu direcionava ela para outras pessoas. Eu não me via como este pecador, eu não me via como esta pessoa desagradável a Deus, condenado, porque eu cria que eu não era uma pessoa tão má assim, não era perfeito, mas eu cria que eu não era tão má, e assim eu não era desagradável a Deus, de maneira que eu não colocava em prática a palavra do Senhor. Eu não ouvia o Evangelho e sondava o meu coração, onde eu estou aqui. Será que esse pecador sou eu? A palavra de Deus diz que aquele que vive na prática do pecado, nos seus pensamentos, palavras, coração, atos, é o escravo do pecado, e eu tenho vivido assim, então eu sou um escravo do pecado. Eu nunca chegava a esta conclusão. Eu ouvia, entendia o silogismo, compreendia a mensagem, mas eu nunca aplicava para mim. Eu era este ouvinte insensato, imprudente, ouvindo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, mas nunca ouvindo, nunca respondendo. E o mesmo acontece hoje. Há pessoas que creem em Deus para o aqui somente. Muitos se aproximam de Deus em busca de algo de Deus. Eu não condeno por isso, não lhe critico por isso. Deus é gracioso, é poderoso, Ele dá muitas bênçãos, mesmo coisas materiais necessárias. Quantas pessoas eu já encontrei que declararam e testemunharam que quando clamaram a Deus em uma necessidade, uma emergência, o Senhor ouviu e respondeu. Eu creio, mas veja, essas pessoas se comportam como esta multidão, este grupo de insensatos, que buscam de Deus algo para esta vida, ainda embora algo legítimo, como uma boa saúde, um casamento feliz, uma família bem estruturada, mais anos de vida, que as coisas deem certo nos estudos, no trabalho, na carreira. E assim Deus é buscado, Todo-Poderoso, o Senhor é buscado, não por aquilo que Ele ensina, não por aquilo que Ele revela, mas por algo que eu creio poder receber dele, como muitas outras pessoas já receberam. As multidões eram aumentadas porque elas ouviam quantos benefícios seus vizinhos, seus parentes tinham recebido do Senhor, cura e tantas bênçãos, mesmo pessoas ressuscitadas dentre os mortos. E assim eles corriam para Jesus, não como Salvador, mas como alguém que poderia realizar aqueles desejos profundos de seus corações, mas desejos para esta vida. E o mesmo nós achamos hoje, não é? Mas há também pessoas que têm visto através do vazio desta vida sem Deus, que têm reconhecido que Deus, Ele sonda o coração. Ele não se engana com a postura, as palavras, as atitudes religiosas de uma pessoa. Ele vê o coração.
ele busca o culto da alma, uma alma transformada, santificada, e reconhecem que dentro, em seu próprio coração, são pecadores diante de Deus. E reconhecem que porque Deus é santo, 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 não há pecadinho ou pecadão diante de Deus, Ele deve julgar todos. E reconhece que porque Deus é justo, Ele deve julgar. Ele deve trazer toda pessoa, todo indivíduo que um dia nasceu neste mundo à sua presença e julgar. E sobretudo, a maneira como nós ouvimos o seu Evangelho e o que nós respondemos. Estas pessoas então começam a sondar a seu coração. Bem, aqueles buscam a Deus para esta vida e estes outros para a vida eterna, para a reconciliação com Deus. Eles entenderam que não importa o que você alcance neste mundo, que você ganhe o mundo inteiro em experiências, em prazeres, em bens, em conhecimento, e perder a sua alma eternamente no inferno não vale a pena, não compensa, não é algo que pode ser comparado, e assim elas buscam ao Senhor Jesus Cristo. Bem, deixe-me voltar à nossa ilustração, melhor, a ilustração do Senhor Jesus. Você percebe logo de cara que há muita semelhança entre essas duas pessoas, estes dois grupos de indivíduos, não é? Veja, cada um deles constrói a sua casa, versículo 24. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa. Versículo 26, homem insensato que edificou a sua casa. Ambos, cada um constrói a sua casa, a vida de cada um. Parece que eles construíram na mesma localidade, na mesma região, no mesmo pedaço de terra, muito próximo um do outro. Talvez eles construíram sua casa no leito seco de um rio muito grande, ou talvez à beira deste rio, porque nós vamos ouvir aqui sobre enchente, sobre chuva, sobre torrentes, mas cada um deles constrói a sua vida aqui, neste mundo, antes da eternidade. Nós nos encontramos no mesmo lugar aqui. A nossa vida é vivida no mesmo contexto. Há elementos positivos e negativos. Seja você aos teus olhos uma boa pessoa, uma má pessoa, uma pessoa destituída de bens, uma pessoa que alcançou bens, o que quer que seja, todos nós enfrentamos as mesmas vicissitudes desta vida. Ambas as casas, você viu, passam por intempéries difíceis, não é? Intempéries da vida. No versículo de número 25, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa. No versículo 27, agora, desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos, combateram contra aquela casa. Ambos experimentam as mesmas dificuldades. Tanto aqueles que dizem crer no Senhor Jesus, como aqueles que dizem não crer em Deus, os mesmos desafios na vida. O vírus da Covid não discerne entre crente em Deus, entre cristão, entre pagão. Os terremotos, as enchentes, as catástrofes, os acidentes, perder o emprego, a dificuldade na economia, todos nós construímos nossa vida aqui. Todo mundo aqui já tomou uma medicação ou para dor de cabeça, ou para relaxamento muscular, etc, etc, etc. Nós construímos a nossa vida neste mesmo plano, neste mesmo terreno. E aqui estão esta semelhança entre esses dois homens. Nós passamos por enfermidades, por dificuldades várias, por perdas várias, muitas vezes bênçãos que uma pessoa recebe, outras pessoas que não creem em Deus recebem as mesmas. Isso leva algumas pessoas a pensarem que Deus não distingue, não se importa. Assim nós vivemos dentro de um contexto muito parecido. E o insensato quem é? Esta pessoa que, embora construa a sua casa próximo do terreno do prudente, ele não considera em seu coração o que está diante dos seus olhos. Ele imagina que Deus não se importa com os pecados do coração, que Deus não vê, que Deus não irá julgar, que no final das contas Deus irá receber todo mundo, porque Deus é amor. Assim nós chegamos a estas conclusões, se somos esses insensatos, de que na verdade Deus não se importa. Na verdade, o importante é ser uma boa pessoa, porque alguns veem o mal em todo lugar, eles começam a achar que Deus não se importa. Bem, aqui estão as semelhanças, então, entre esses dois construtores, mas elas acabam aqui, porque as diferenças logo começam a aparecer. Observe o homem sensato e como ele constrói a sua casa. Bem, no versículo 24, nós lemos que ele escolhe um terreno sólido. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você entende o que ele quer dizer nessa metáfora da construção? Construir um prédio, algo que permaneça, que dure, que resista às intempéries, o vento, a chuva e a enchente. Bem, você precisa de um fundamento enfincado em algo sólido, uma rocha que segure este prédio, não é verdade? Ele escolhe o terreno, isto é. Por quê? Porque ele sabe que os dias do verão e da primavera logo irão acabar. Que a juventude, que a energia, que a força física e mental irá diminuir. Ele entende que a alma é eterna e este corpo ficará para trás, que esta vida é breve e em um determinado momento ele deve partir. Assim, esta pessoa está construindo a sua concepção de vida, de mundo, de existência na palavra de Deus. Esta é a rocha. A palavra de Deus é a rocha. Ela é segura quando ela declara sobre a existência, sobre Deus, sobre o universo, sobre o futuro, sobre o passado, sobre o sentido da vida. Nós podemos confiar, esta é a palavra de Deus, ela é segura. Assim ela constrói a sua maneira de pensar a vida, de encarar sua breve jornada aqui, baseado nas verdades eternas, imutáveis de Deus em sua palavra. Deus, o Criador. Ele constrói nesta rocha, porque esta é a verdade de Deus e ela é permanente. Ele constrói na revelação de Deus sobre o Senhor Jesus Cristo, e esse terreno, claro, ele é muito sólido. Ora, meus queridos amigos, todos nós agimos assim consciente ou inconscientemente, há um momento na nossa vida que nós começamos a erguer aqueles pilares da nossa vida, o que eu vou crer, o que eu vou fazer, como eu encaro certas coisas, entre uma coisa e outra que eu ouço, e assim eu estou construindo a minha vida, e em pouco tempo eu entrarei em certas avenidas para percorrer estas avenidas até o final da vida. Coisas como carreira, onde morar, trabalho, profissão. Mas qual é a base da minha escolha? Que Deus não existe e que o mundo e o universo é o resultado do cego acaso? Ou que se existe um Deus, não existe pecado, tudo é questão relativa? Ou se Deus existe, Ele é amor, então no final das contas Ele não pode mandar uma pessoa como eu para o inferno, e que Deus não leva em conta pecados, a não ser que você realmente mate uma quantidade muito grande de pessoas, cometa algo absurdo como Hitler, Stalin, Mussolini e outros. Você está bem, você está seguro. Você percebe, construir a sua vida nesta visão é construir na areia. Porque a palavra de Deus declara o contrário. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e por nossos pecados nós estamos separados de Deus, não temos comunhão com Ele. Não podemos ser recebidos no seu céu. Essa é a verdade. E a Bíblia declara também que Deus, em sua misericórdia, enviou o Salvador Jesus Cristo a este mundo, para que todo pecador consciente da sua necessidade em o buscar, receba perdão, reconciliação com Deus e vida eterna. Esse é o ensino da palavra de Deus. Bem, este construtor, ele escolhe o terreno, ele percebe o valor da sua alma, é uma pessoa que não se entrega a qualquer opinião sobre Deus, sobre a eternidade, que parece plausível. Ele checa a palavra das pessoas. Se alguém diz, Deus é amor, Ele vai salvar todo mundo, é coisa bonita, mas será que isso está de acordo com a palavra de Deus? No final Deus vai receber todo mundo, ele checa isto. Se alguém diz, inferno não existe, o inferno é aqui, ele para e pensa, mas aqui eu posso tomar uma água de coco. E aqui eu tenho tempo de voltar atrás em muitas coisas. A Bíblia diz que o inferno é um lugar onde há ranger de dentes, o fogo nunca se apaga, trevas. Essa é a pessoa prudente. Se alguém lhe diz o importante é agradar a Deus e ser devoto aos santos, ele checa na palavra de Deus, onde está isso? E assim ele constrói a sua concepção de vida e eternidade baseado na palavra de Deus. Essa é uma rocha firme. Ele sabe que dias difíceis virão. Ele também prepara o terreno, é claro. Se você vai preparar o terreno, você vai remover dali tudo que é movediço, como o resto de vegetação, de lama. Primeiro você limpa todo o terreno para marcar, não é o baldrame, colocar ali o cimento, colocar o aço. Você precisa fazer isso. De outra maneira, as paredes afundariam na lama, a casa desabaria quando a chuva chegasse.
Você não pode construir a tua vida sobre a areia movediça da dúvida ou da chance. Bem, eu entendo que a palavra de Deus é verdade, mas eu vou tomar a chance de deixar para mais tarde buscar ao Senhor. Isto é loucura. Eu entendo que Cristo é o Salvador, mas há certos pecados em minha vida que eu não consigo deixar, eu não quero deixá-los. Eu entendo que Deus requer uma nova vida, mas eu estou me convencendo que ser uma boa pessoa é o suficiente. Eu preciso limpar o terreno, queridos amigos. Se eu desejo ver o caminho de salvação revelado na palavra de Deus, eu preciso limpar a visão. Eu preciso tirar esses conceitos previamente instalados ali pela crendice das pessoas, o lugar onde eu cresci, ou o que quer que seja, e verificar no projeto as medidas, o ângulo, exatamente o que Deus determinou. E assim eu posso construir a minha casa com segurança. Se eu reconheço a minha pecaminosidade diante de Deus, se eu entendo que ninguém irá aceitar, Deus não irá aceitar, perdão, um pecador baseado em seus próprios méritos, bondade, esse é o ensino da palavra de Deus. Eu me reconheço como este pecador, e eu vou a Deus em arrependimento, como a palavra comanda, crendo no Senhor Jesus, clamando por perdão, confessando a Ele os meus pecados. Eu recebo de Deus o perdão prometido, a certeza de vida eterna, paz em minha alma como um sinal da minha absolvição diante de Deus. Então eu posso seguir o resto dos meus dias seguro. E quando a morte chegar, aquele dia de terror para muitas pessoas, de partir para a presença de um Deus Santo, eu tenho segurança. E esta segurança me foi dada por Deus, a minha vida foi fundada e construída no Senhor Jesus Cristo Salvador. Este é o ensino simples do Senhor Jesus Cristo. Onde eu estou? Bem, o Senhor Jesus segue comparando. Você não pode construir a sua vida sobre estas coisas. Será que você já parou? Você tem 20 anos de idade, 15 anos, 35, 45, 60 anos, e se perguntou: até aqui, eu estou trabalhando nesta minha casa, já levantei paredes, já coloquei as vigas, os caibros, estou colocando as telhas, próximo da conclusão, daqui a pouco passa a massa corrida, mas eu já parei para pensar, como está o fundamento da minha vida? Eu estou nessa correria para me formar, minha carreira, para me casar, mas eu já parei para considerar se eu tenho uma base sólida para estas coisas, qual a vontade de Deus, e se Ele me chamar no meio de tudo isso, enquanto eu estou levantando esta casa da minha vida, e eu tenho que partir antes de pôr o telhado, e morrer jovem ou na meia idade, o que será de mim na presença de um Deus Santo que conhece todos os meus pecados? Tudo que eu já fiz, pensei, desejei, falei, busquei, contrário à santa lei de Deus, é um Deus santo e justo e reto. Como eu me apresentarei diante dele como um pecador? Eu serei condenado. Você já parou para considerar os fundamentos da tua vida? É muito triste, meus queridos amigos, em sociedades como a nossa, que nós entramos na infância, na juventude, já dentro desta gaiola, desse círculo de atividade, estudar, formar, graduar, trabalhar, estágio, isso, aquilo, construir, pagar, consórcio, ter, etc, etc. E os anos vão passando, eu nunca parei para checar a minha alma diante de Deus, a realidade da eternidade, e o fato de que eu sou um pecador e eu necessito do perdão de Deus antes de partir para a eternidade. Este homem prudente, ele fez isso. É a alma que está em jogo, diz o Salvador. E assim, ele checa o terreno, ele remove as dificuldades, as crendices, as muitas vozes, checa na palavra de Deus a verdade sobre isso. Ele não se deixa levar por um profeta, por um papa, por um pastor, ou o que quer que seja. Ele vai direto à palavra de Deus. Ele abre o mapa e checa qual é a medida da verdade. Como eu devo viver? Como será o final dessa construção? O que Deus espera de mim? Eu vou ser aceito por Deus baseado em quê? Qual é o fundamento da minha esperança? Esta é a pessoa prudente. E assim ela constrói sobre um terreno sólido. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bem, foi sobre a rocha. Você já tentou cavar em cima da pedra?
Você está cavando para colocar o fundamento, uma estaca de uma porteira, de uma cerca, ou o que quer que seja, e de repente você encontra uma pedra no caminho. Ou você foi furar uma parede e tinha uma brita ali, tentou seguir em frente e quebrou a brótica. Bem, ele precisou cavar. Ele precisou escavar e encontrar essa base sólida. E essa pessoa, ela entra nesta vida e de repente ela vai de cara com uma visão religiosa, um discurso religioso, muitas vozes, muitos direcionamentos sobre a eternidade, sobre o significado e sobre o propósito. E conforme ele tenta se fundar nisso, fixar sua vida nessa filosofia de vida, nessa diretriz, logo ele percebe que é lama. E assim ele continua cavando. Eu preciso conhecer a verdade sobre Deus. Há tantas vozes, tantas igrejas, tantas pessoas. Para onde eu irei, Senhor? Para a tua palavra, até chegar a esta base sólida que é a rocha. Ele cava entre os discursos religiosos, o ateísmo, e ele chega nesta rocha segura. De quem eu posso depender para a vida eterna? Somente o Senhor Jesus. Sendo Deus, ele tomou um corpo e uma natureza humana para fazer-se um homem, para viver uma vida perfeita, representando pessoas tão pecadores diante da lei de Deus. Ele alcançou os méritos. Qual é a religião que ensina tal coisa? Qual é a religião que possui um Salvador? Você já considerou isso? Nem mesmo o islamismo, a segunda maior religião no mundo, possui um Salvador. Possui expiação, alguém que pague pelos meus pecados e me reconcilie com Deus. Como eu posso firmar na dúvida, em boas obras, supostamente? Eu cheguei ao Senhor Jesus. Porque como um pecador eu devo pagar diante de Deus. Então eu aprendo na palavra do Senhor que Jesus Cristo tomou sobre si a responsabilidade por grande amor e misericórdia de vir a este mundo e pagar no lugar de pecadores, entregando a sua vida, morrendo e assim me representar diante do Pai. Eu descubro estas verdades e elas satisfazem a minha alma. Por acaso você consegue se satisfazer com crendices, amuletos, fitinhas, ir no culto, campanhas? Isso satisfaz a tua alma? Isso traz segurança, alegria, paz, certeza de perdão e vida eterna? É uma rocha firme a religiosidade? Não, querido amigo. Vá ao Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, não ao cristianismo, mas à pessoa do Senhor Jesus como revelada. Vá a Ele como o Salvador que Ele é, assim vá a Ele como um pecador que nós somos, para receber perdão e salvação. Essa é a base sólida. Eu não posso ir a Ele apenas por benefícios para esta vida. Assim está a rocha, a palavra do Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor. Isso envolve reconhecer os meus pecados, confessá-los a Deus, crer no Senhor Jesus como aquele que possui os méritos para me levar ao Pai, a vida eterna. Assim eu vou em oração, eu me entrego, eu suplico por perdão e por vida eterna. Eu vou à cruz do Calvário de Cristo, ali é a rocha eterna, a sua morte no lugar de pecadores, o seu sangue precioso, a sua vida perfeita entregue naquele lugar, aquilo que Ele fez. Esta é a base, é a única segurança para nós partirmos na morte para a eternidade. Não há outra segurança. Talvez você não sinta isso, mas eu posso lhe dizer que já vi nos olhos de pessoas que sentiram profundamente isso no leito de morte. E tristemente foram algumas pessoas que não conheciam o Senhor Jesus. E toda aquela basófia que eles tinham antes, e toda aquela despreocupação com a eternidade, com a palavra de Deus e com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, se evaporou ali, quando eles estavam deitados no leito de enfermidade, magros, amarelos, partindo para a eternidade por causa de um câncer. Tudo partiu. Eu não tenho segurança. Eu não posso me enganar mais. Eu não posso protelar mais. E agora talvez seja tarde. Eu não chequei as bases, os fundamentos da minha vida, a minha segurança quanto à eternidade. Seja sábio, querido amigo. Considere as palavras do Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui está este homem prudente. Mas veja um homem insensato, e nós corremos para o final. Está no versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras, não as cumpre, arrependimento, fé, entrega verdadeira. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa
sobre a areia. Ele não pesquisou o terreno. Havia apenas areia ali. Por que ele foi tão rápido em construir essa casa da sua vida? Bem, porque a mente dele estava na casa, na mobília, na decoração, no papel de parede, nos móveis, combinando com as janelas, isso, aquilo mais. Ele não se preocupou se embaixo daquela belezura de vida havia apenas a argila, a areia, a mobília. Quanto eu vou ganhar por mês? Eu quero alcançar este patamar e eu vou trabalhar os próximos 10 anos para alcançar isso. Com quem eu vou me casar? Eu desejo uma pessoa assim. Onde eu vou morar? Em que país? Etc, 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 etc. E a eternidade. E o seu relacionamento com o teu Criador e o dia de prestar contas a Deus. Ele foi muito rápido. Ele não lidou com o mais importante na vida, o fundamento. Não, primeiro a minha educação, primeiro a minha carreira, primeiro os meus bens, meus prazeres, meu sucesso, ter algo. Depois, quando eu estiver bem estabelecido e tudo estiver maravilhoso dentro desta casa da minha vida, eu vou sair e vou dar uma olhadinha e vou ver se ela está segura mesmo. É triste, não é? Tentar lidar com a fundação depois que a casa está construída. Estava conversando com um amigo esses dias atrás que me disse que prefere construir uma casa do zero do que reformar uma casa. É difícil, não é? Quando tudo já está errado, eu já estou preso aos meus pecados, e já tomei decisões que eu não posso mais voltar atrás, e eu já pequei tanto contra Deus, e eu estou próximo de partir. Agora vou rever os fundamentos. Queridos amigos, ele não lidou com o mais importante. Ele esqueceu que possui uma alma eterna, que as coisas desta vida ficarão para trás e o seu espírito subirá para a presença do Senhor. Ele se esquece que possui uma alma, e é triste pensar sobre isso. Ele viveu como um animal neste mundo, em busca apenas do prazer para o corpo, para o estômago, a proteção e o bem-estar, não como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Ele esqueceu de sua alma. Que insensatez seguir pela vida assim. Viver neste mundo para o aqui, para o agora, seguir o ciclo da vida meramente e viver como se a sua vida fosse para sempre. Mas ele não considerou algo também porque ele é insensato. Ele não considerou que o verão não dura para sempre, que a primavera se acaba. E aquele leito de rio seco, com uma chuva muito forte, pode ser inundado novamente e a água vir, e aquilo se tornar um rio outra vez. E nós lemos que as chuvas e as enchentes vieram. Nós nos esquecemos que o vigor da juventude começa a acabar, e as forças, e certos prazeres que nós temos com certas coisas, e certas vontades. Por que nós esquecemos isso? Por que nós não pensamos sobre isso? Que dias difíceis virão também, que eu não posso prever o futuro, por mais segurança econômica que eu tenha hoje, ou o que quer que seja. Amanhã pode ser um dia tão diferente, uma enfermidade, um acidente, alguém partir, um novo presidente, uma nova economia. Como eu posso me apegar a estas coisas e não considerar o que é mais importante? E logo as forças se vão, e logo o prazer se acaba. Será que o seu retrato de alguém nesta noite, você não possui visão da eternidade? E você suprime a consciência conforme Deus, ao longo do dia a dia, toca em tua consciência e te diz: você é um pecador que necessita de reconciliação, de perdão e de salvação. E você lança de lado estas coisas para deixar para mais tarde. Não seja insensato, querido amigo. Hoje, na palavra do Senhor, é oferecida a salvação em Cristo Jesus. Enquanto eu estou aqui, enquanto eu posso responder a Deus e clamar e suplicar a Ele por perdão, por misericórdia, eu devo fazer. E aquele homem terminou a sua casa muito rápido. Estava muito preocupado com a mobília, as pessoas que estariam ali, a festa, a confraternização. Mas a casa não tinha fundamento. Faltava uma base sólida. A alma ainda estava perdida e condenada, pecados não foram encarados, confessados, abandonados, perdoados por Deus. O meu caso na justiça celeste ainda está lá para ser julgado. Qual é a base então? Ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo. E desceu a chuva e correram os rios,
e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande, grande a sua queda. Há muitos testes, não é verdade? Eles virão. Na verdade, eles vêm todos os dias, mas eles vêm com mais intensidade conforme os anos vão passando. Mas a morte é o teste final. Nós não resistiremos, nós teremos que partir. E esse será o grande teste, quando não se pode mais voltar atrás, e eu estou agora na presença do meu Criador. E consciente de meus pecados, a minha consciência grita dentro de mim: Nécio, Nécio, por quê? Por quê? Por que você protelou? Por que você não ouviu e não respondeu? Era um chamado para o perdão, para a misericórdia. Por que você se tornou um cético diante da mensagem? Por que você preferiu confiar nas coisas que você faz, que te indicam que você é uma boa pessoa diante de Deus? Porque você não foi a Ele como um pecador arrependido, para ter certeza de perdão e salvação. Nécio, em outra parábola, louco. O teste virá, querido amigo, virá para mim, virá para você. Uma vida tão breve, não é? Qual é o fundamento da tua vida neste momento? Há um fundamento ali. Pergunte-se a si mesmo: sucesso, saúde, um lar, uma família feliz, um casamento feliz. Depois Deus, depois eu vou ouvi-lo. Por enquanto eu o busco para me abençoar em meus projetos. Depois eu o busco pelo que Ele tem a dizer sobre a minha alma, sobre a eternidade, sobre o que Ele requer. A aprovação chegou, então a eternidade. Qual é a tua base? Esta é a pergunta. Pense nesse momento, não deixe para mais tarde. Qual é a tua base para a eternidade, se o Senhor te chamar agora? E se Ele tivesse que te chamar, Ele perguntasse: fulano, por que eu deveria te deixar entrar no meu céu? Qual seria a tua resposta ao Senhor Jesus? Qual é o teu fundamento, a tua base? Seria uma resposta teórica de vestibular: o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, se você confiar nele, você é salvo. Sobre qual base nesta hora você está? Você pode afirmar ter a Cristo, ter perdão, ter um fundamento para a vida eterna, mesmo hoje, se o Senhor chamar. Faça-se essa pergunta. Ela é a maior de todas as perguntas. E é uma pergunta que exige uma resposta honesta, sincera. Não siga pelo ritmo da religião. Pare, considere a tua vida à luz da palavra de Deus. Você já encarou os teus pecados. Você já clamou a Deus de todo o coração por perdão e se entregou a Ele inteiramente e recebeu dele uma resposta de paz e salvação. Qual é a base para partir para a eternidade? Se o Senhor te chamar nesta noite, essa é a resposta, essa é a pergunta, e ela clama por uma resposta. Mas se você, querido amigo, depois de tantos anos, mesmo tendo levantado quase todo o projeto, a construção da tua casa, parar, olhar para trás, olhar para dentro de si e reconhecer o teu pecado, a tua necessidade de vida, de salvação, e clamar a Ele, o Senhor pode fazer aquilo que nenhum construtor faz. Ele pode mudar dentro de você o princípio da vida. Como quem abre uma fonte que passa a jorrar e a lavar e a limpar e te dar um novo coração. E te dar a certeza de vida eterna pelo perdão de pecados. E te dar aquela paz que excede o entendimento e que te guardará no momento da dificuldade, no momento da provação maior, quando a morte chegar, quando a luz deste mundo se apagar para você. Ouça a palavra do Senhor Jesus e clame a Ele nesta noite, e Ele te dará esta base sólida para esta vida e para a eternidade. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno, Pai de misericórdias, olha sobre nós, Senhor. Dai-nos uma visão clara dos fundamentos daquilo que cremos.
se está de fato baseado na Tua verdade ou em coisas que nós juntamos, criamos em crendices e ideias pessoais. Ajuda-nos a checar no projeto, no mapa, no livro da Tua lei, na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. E a fazer isso, Senhor, com uma honestidade maior do que um dia já checamos, acima de nossos sentimentos, com toda honestidade, à luz, ao espelho da Tua palavra, se já passamos da morte para a vida, ou se ainda permanecemos condenados. Então, Senhor, conforme assim fazemos, com honestidade, ouve o clamor do coração convicto, arrependido, contrito, que se entrega a Ti, que clama por misericórdia e salvação do profundo do coração. Tu és o Deus que sonda a alma e dá uma resposta de paz a todo aquele que invocar o Teu nome pela fé em Cristo Jesus. Nós Te rogamos, Senhor, ajuda-nos todos aqui e revela mais uma vez estas verdades à nossa mente e coração, conforme tomamos a Tua palavra ao longo destes próximos dias para buscar o Senhor e a vida eterna. Nós Te rogamos isto em nome do Senhor Jesus Cristo e para o Teu louvor. Amém.